Olá, Vale do Juruá, tudo bem com você? Está começando mais um episódio do podcast Se Cuida Juruá. É o seu guia informativo a respeito da saúde pública. Bom, dando prosseguidade, no episódio de hoje iremos falar sobre a malária. Vamos fazer um breve guia informativo para entender e combater essa doença tropical tão comum na nossa região. É isso aí, Cleve. Neste episódio, exploraremos os diferentes aspectos da malária, desde sua origem e até o tratamento e prevenção. Bom, a malária é causada pelo parasita Plasmodium, que é transmitido aos seres humanos pela picada de mosquitos do gênero Anopheles. Lembrando que é um mosquito fêmea, hein, gente? É bom ressaltar também que a malária pode ser uma doença grave e, em alguns casos, até fatal, tá bom? Os sintomas você vai ficar sabendo daqui a pouco com nossos convidados. Lembrando que os mesmos possuem estudos epidemiológicos a respeito dessa doença tropical, ou seja, a malária. Eles são convidados muito mais que especiais. Então não percam essa oportunidade e venham acompanhar o nosso episódio que está recheado de informações. Vale ressaltar que a nossa programação de hoje será dividida em duas áreas. A princípio, o professor Dr. Pablo Secato vai comentar um pouquinho com a gente a respeito da epidemiologia. E o que seria a epidemiologia? A epidemiologia é a ciência que estuda o processo da saúde e doença, ou seja, os fatores e determinantes sociais a respeito daquela enfermidade. Enquanto que a nossa segunda convidada, a doutora Suiane, irá abordar a visão da medicina a respeito da malária. Ou seja, ela vai falar de sintomas, tratamentos, formas de prevenção e como que nós, enquanto população, podemos fazer para evitar a grande propagação da malária na nossa região. E agora é a hora de darmos as boas-vindas aos nossos convidados especiais, verdadeiros especialistas no campo da malária. Eles trazem consigo um conhecimento profundo e experiência prática no combate a essa doença. E aí, Vale do Juruá, tudo bem? Aqui é a Hélida e como meus amigos já apresentaram, hoje é nosso episódio sobre malária. E primeiramente, eu quero esclarecer para vocês, esse episódio não tá para brincadeira. Hoje vamos ter dois profissionais excelentíssimos aqui da ITEPAC. Primeiramente, o professor Pablo Secato, que vai trabalhar sobre malária e sua epidemiologia. Primeiramente, vou começar aqui com seu currículo, que é bem pequenininho. Graduou-se em Biomedicina em 2007 pela Universidade Estadual de Londrina. Trabalhou durante 1 ano na área administrativa da educação pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Tem seu pós-doc em Harvard, meus amigos. E também é doutor em ciências pelo programa da biologia da relação patógeno-hospedeiro. E um pouquinho mais que eu vou deixar para ele falar para vocês. Oi, tudo bem, professor? Olá, boa tarde, tudo bem? Tem como o senhor falar um pouquinho mais aí sobre o seu currículo, que é bem pequenininho? Não, meu currículo eu trabalhei praticamente minha pós-graduação formada em biomedicina, né, como você já bem falou, na Universidade Estadual de Londrina. Trabalhei minha pós-graduação toda com medicina tropical, especificamente aqui na região da Amazônia brasileira. E trabalhei diretamente com malária, com arbovírus, então essa é a minha formação, essa é a minha linha de formação. Não é por pouco que a gente convidou o senhor, né, para falar aqui com a gente. Bom, vamos começar a falar sobre nossa querida malária. Para iniciar, o que são as arboviroses? Então, as arboviroses, né, é um grupo, né, classificado como um grupo de doenças transmitidas por essa classificação de arbovírus, né, que tem essa relação transmitida por um artrópode, no caso um mosquito. Nós temos os exemplos mais clássicos, né, como a dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Tudo bem. Às vezes a gente faz um pouquinho de confusão, né, o que são arboviroses, zoonoses. Só poderia falar pra gente qual a diferença entre elas, se tem alguma característica parecida e citar algumas doenças que são características delas? Olha, aí os conceitos muitas vezes se sobrepõem, né? Essa questão da zoonose, né, da doença que é muitas vezes de reservatório, né, de animal silvestre, que pode ser transmitida para o ser humano, né? E os arbovírus, muitos deles são zoonoses, né? A gente sabe, por exemplo, do caso da febre amarela. Um exemplo típico é a febre amarela, onde realmente infecta primatas não humanos, né, que servem como sentinelas, né, e são também classificados como arboviroses, né, mais grosseiramente a gente costuma chamar de arbovirose silvestre. Esse é somente um exemplo, como a febre amarela. E a questão da nossa malária em si? Quais são os tipos e a qual mais prevalente aqui na nossa região?
Olha, basicamente no mundo todo são 5 tipos, né? São 5 parasitas, 5 espécies de plasmódio, né? Aqui no Brasil a gente tem com uma maior intensidade a malária vivax, né? Transmitida pelo plasmódio vivax, a malária falciparum e também a malária chamada de malária malariae, que ela não é tão comum, até pelo período de incubação, é uma malária que é difícil muitas vezes de diagnosticar e diferenciar das outras, né? A mais prevalente, não só na nossa região aqui da Amazônia, mas basicamente, obviamente, 99,9% dos casos de malária do Brasil são aqui da região amazônica, né? Mas é a malária vivax, né? Essa é a malária mais comum em nossa região. Mas tu tem alguma teoria por que ela é mais comum aqui? Então, essa é uma diferença, ela é mais comum aqui também na parte do Sudeste Asiático, né? Diferente dos países africanos, que basicamente 90% a 95% da malária é por plasmódio falciparum. É provavelmente o parasita que está bem adaptado aqui, né? E obviamente com a campanha, né? Houve na verdade uma inversão. Antigamente, né, no início da campanha de erradicação, lá pela década de 50, nós tínhamos o caso maior de malária falciparum. Então a malária falciparum, as campanhas foram mais diretamente ligadas ao plasmódio falciparum, né, ao combate ao plasmódio falciparum, e provavelmente teve esse impacto na redução do parasito, né? Há várias diferenças, né, que a gente acaba conhecendo, né, e principalmente no tratamento, né, o período de tratamento, né, as drogas utilizadas no tratamento é diferente para esses 2 tipos de malária que eu citei. Interessante, por isso que é muito importante esse trabalho da epidemiologia, né, porque vai mudando, né, de acordo com o tempo a prevalência, né, dos tipos. Bem interessante. E na questão dos vetores, qual participa da transmissão da malária e quais são seus hábitos de vida característicos? Os vetores são os anófilis, né, da espécie anófilis, e o mais comum é o Anopheles darlingi, né? Esse é um gargalo que eu acho que a gente acho que cabe ressaltar, né? Hoje a vigilância entomológica ela perdeu muita força em relação ao passado. Então tudo que nós conhecemos, ou basicamente o que nós trabalhamos até hoje, vem de pesquisas muito que se foram feitas no passado, né? Não um passado tão distante, mas hoje em dia a gente sabe que existem poucas. É difícil muitas vezes você conhecer a fauna, né, desses mosquitos, aonde que estão e quais as espécies. Então o que se sabe é que o Anopheles darlingi é mesmo esse principal vetor, diferente da África, que você tem o complexo Gambi, né, que são várias espécies dentro desse complexo. Mas eu ressalto, é importante a gente voltar a essa questão da discussão da vigilância entomológica, até para se conhecer outras espécies que são potenciais transmissoras da malária que a gente não conhece. Provavelmente tem hábitos diferentes do que o Anopheles darlingi, mas a principal no Brasil ainda continua implicada com o Anopheles darlingi. Entendi. E para o senhor, qual é o maior obstáculo para o controle da malária na nossa região? Olha, aí daria para a gente ficar uma semana aqui conversando, né? Como eu disse, a própria característica, né, do plasmódio vivax em comparação ao falciparum, a gente tem uma característica gritante no sentido de controle, né, de próprio sentido de eliminação, que é as recaídas, né? Esse parasita tem essa característica de ficar como hipnozoíto em células do fígado do hospedeiro, né? E mesmo com o uso correto, em muitos indivíduos, você pode ter esses relapsos, né, essas recaídas e voltar a ter malária sem uma transmissão vetorial, né? Esse seria um ponto importante de destaque, já que a gente falou que a malária vivax é a mais prevalente, né? Provavelmente aí 83% a 85% da malária no Brasil. A questão de populações vulneráveis, eu acho essa uma questão muito importante a gente considerar populações de difícil acesso. Por quê? Porque hoje o carro-chefe da malária nós temos tratamento e diagnóstico, né? Mesmo com algumas lacunas a gente tem isso. E muitas vezes o grande problema para a transmissão é a demora na identificação, né, do diagnóstico e o tratamento. E esse indivíduo ele acaba se tornando uma fonte de infecção. Então melhorar o acesso a essas populações que a gente chama de difícil acesso, ou populações remotas, é também um obstáculo, e obviamente investimento. Eu acho que o comprometimento público, já que acaba sendo um problema de saúde pública, o tratamento é gratuito, o diagnóstico é gratuito, então o maior envolvimento de todos os setores. A gente está falando de uma doença antiga e que requer sim um caráter multidisciplinar, né, de várias frentes atuando, já que o Brasil tem o programa de eliminação da malária. Entendi. Bom, nossas perguntas ficaram por aqui. Quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, tá? E a gente espera trazer o senhor na próxima vez também aqui para o nosso podcast. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa Obrigada. De vocês. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Esse contato, né, com diferentes públicos, né, independente de ser da área de saúde, mas a gente está falando de educação e saúde e todos nós somos autores, inclusive a comunidade. Então, tudo bem. E aí, Vale do Juruá, gostou?
espera aí que já já tem a professora Suiane para falar com vocês. Bom, gente, dando continuidade na entrevista, agora eu vou entrevistar a doutora Suiane, a nossa segunda convidada de hoje, e agora eu vou falar um pouquinho das formações dela. Ela tem formações em residência médica em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, mestrado em doença infecciosa pela Universidade do Estado do Amazonas, doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo e uma especialização em hemoterapia. Bom, doutora Suiane, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que seja muito produtivo esse episódio. E, para começar, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quais são os primeiros sintomas da malária? Bom dia a todos. Eu que fico feliz pela oportunidade de participar, né, dessa iniciativa tão interessante que os nossos alunos estão tendo com relação a esse podcast, né, Se Cuida Juruá. E pela importância dele, que nós estaremos levando, né, muita informação a várias famílias, a gente fica bem feliz de estar participando. Então, a malária, ela pode ser definida como uma doença febril aguda. Então, o que isso quer dizer? Que a febre será um sintoma muito importante para esses pacientes. Juntamente com essa febre, o paciente também relata dor de cabeça, dores no corpo, dor nos olhos. Às vezes essa dor no corpo pode ser mais localizada na região lombar, né? E aí a gente pode perceber que são sintomas semelhantes a várias doenças febris aqui da nossa região. Então, é importante que nesse primeiro momento a gente procure fazer o diagnóstico diferencial dessa causa febril, né? E entre uma delas será a malária. Bom, certo. A senhora disse que a febre é uma característica bem marcante da malária, né? Aí eu queria saber por que a gente tem sempre o mesmo período de febre, sempre no mesmo período do dia. E por que é comum na malária? Ok. Então, realmente, a febre é o que nos leva, na maioria das vezes, a gente pensar nesse diagnóstico, inclusive o próprio paciente. Mas eu acho bem interessante também nós comentarmos a regionalidade com relação a esse sintoma. Alguns pacientes, eles vão nos caracterizar como morrinha no corpo, tem essa palavra morrinha que é bem regional, né? Ou então eles falam que os olhos estão ardendo, ou que não conseguem tomar banho. E a gente já comprovou que isso são antecedentes de um quadro febril, ou às vezes até o paciente relata isso e ele não aferiu a temperatura e aí ele nem se deu conta que estava com uma hipertermia. Então, é importante sim a gente levar em consideração essas características regionais de sintomas para que a gente possa valorizar essa febre. E essa periodicidade da febre, ou seja, ela acontecer em um momento certo, inclusive isso é diagnóstico para os pacientes, né? Os pacientes referem, eu tenho certeza que eu estou com malária, porque a minha febre acontece todos os dias no mesmo horário. E isso realmente tem uma explicação em decorrência do ciclo biológico do parasita, né? Então, esse parasita, ele vai percorrer o corpo aí desde da entrada dele, através da picada do mosquito, na pele do indivíduo, e aí ele vai atravessar a circulação, chegar ao fígado, e até ele chegar na sua célula hospedeira, que é a hemácia, e aí, por conseguinte, vai acontecer a hemólise, ou seja, a quebra dessas hemácias, liberando substâncias pirogênicas que são responsáveis por essa febre. Então, isso tem muito a ver com o ciclo. Mas, aí você pode me perguntar, mas tem gente que diz que tem febre contínua. E aí, como é que explica? Sim. Pode acontecer que nós tenhamos vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, nem de uma picada você pode ser transmitido vários parasitas, ou você pode levar várias picadas, né? Então, você poderá ter acontecer de vários ciclos estar ocorrendo ao mesmo tempo. Entendi. E que momento eu tenho que procurar o auxílio médico? Porque a senhora disse que é importante fazer esse diagnóstico diferencial, né?
Então, a partir de que momento que eu tenho que procurar essa ajuda profissional? Então, graças a Deus, a malária ela é uma doença benigna, né, na sua maioria, na maioria das vezes. Tanto é que é uma endemia que é diagnosticada pelos agentes de endemias nos postos de saúde, né? Portanto, nem sempre o paciente vai ao médico, mas é importante sim essa pergunta, porque às vezes essa doença febril com essa variedade de diagnóstico diferencial pode confundir o profissional e aí ele retardar esse diagnóstico. E nesse retardo do diagnóstico, geralmente esse paciente tende a se agravar em decorrência de que mais hemácias estão sendo hemolizadas ou mais hemácias estão sendo danificadas e, consequentemente, esse indivíduo vai sofrer mais por conta desse prejuízo aí nas hemácias. E aí é importante que ele avalie através de sinais como urina muito escura, né, cor de Coca-Cola ou cor de gasolina, ou a gente pode também referenciar a cor de guaraná, os olhos ficarem amarelados, essa pessoa ficar mais abatida do que o normal, ou seja, o paciente queixa de uma fraqueza muito intensa, isso em decorrência desse grande número de hemácias que são danificadas por um número de parasitas muito grande sendo reproduzidos na circulação, em decorrência de um retardo no diagnóstico. Então, nesse momento, realmente ele deve procurar o médico. Nós sabemos que hoje, os pacientes aqui da nossa região, com síndrome febril, eles vão para as unidades básicas de saúde, aonde estão localizados os laboratórios de diagnóstico de malária, e às vezes nem precisam ir ao médico, esse diagnóstico é feito. Mas aí eu aproveito a oportunidade para explicar à população que se você faz um exame de gota espessa e dá negativo, não fica retardando, né? Porque de repente pode ser malária e essa gota espessa ainda não positivou e você precise realmente ir ao médico justamente para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, não esperar ficar grave ou não esperar ficar com esses sintomas que eu acabei de relatar, e sim, se você está com febre e não conseguiu definir qual é a causa da febre, procura o médico para realizar essa investigação. Certo. E a respeito das complicações? Porque a senhora disse do ciclo de febre, do ciclo que pode atingir o fígado. Poderia citar algumas complicações que a malária pode ter? Ok, então, a malária, as complicações dela estão relacionadas com as espécies parasitárias. Isso porque cada espécie parasitária, ela durante o seu ciclo biológico, elas fazem reproduções diferentes. Então, o ciclo biológico do Plasmodium falciparum, que causa a malária falciparum, ele reproduz um maior número de parasitas, comparado com a quantidade de parasitas que são produzidas pela espécie Plasmodium vivax. Portanto, isso por si só, a gente já diz que a malária falciparum, ela é uma malária mais grave, né? Comprometendo principalmente o cérebro. Então, a gente tem como complicação do Plasmodium falciparum a malária cerebral. Mas a gente pode também ter insuficiência renal causada, né, por essa grande hemólise produzida nas hemácias, e a gente também pode ter complicação pulmonar. A espécie Plasmodium vivax, ela é registrada com menor condições de desenvolver as complicações. E quando ocorrem essas complicações, elas foram registradas no pulmão, né, levando inclusive o indivíduo a edema agudo de pulmão, que é uma complicação pulmonar bem grave. Certo. E digamos que eu fui diagnosticado com malária, né? Aí eu queria saber quais as medidas eu devo tomar, os cuidados que eu devo ter para que eu possa melhorar. Então, a malária, ela tem um tratamento específico, né? No momento que você utiliza os medicamentos que são ditos antimaláricos, eles são medicamentos que já vão quebrar esse ciclo biológico, impedindo que haja danificação nessas hemácias. Portanto, você vai diminuir a febre, você vai diminuir a dor de cabeça, a dor no corpo, já nos primeiros dias que você começa a tomar medicação, né? Então, o cuidado maior é que realmente o tratamento seja feito. E aí, uma outra coisa com relação ao tratamento que é importante lembrar é que a gente tem, para a espécie Plasmodium vivax,
um tratamento complementar para tratar as formas parasitas que ficam no fígado e são responsáveis pelas recaídas da malária, né? Então, é importante que o indivíduo que tenha a doença, que ele se trate pelo período orientado, né? Justamente porque esse quantitativo de dias são suficientes para tratar essas formas que ficam lá no fígado e são responsáveis por a recaída. Como os indivíduos normalmente melhoram logo nos primeiros dias, a tendência, né, de qualquer pessoa é abandonar o tratamento, né? Então, é importante aqui que fique a dica que o indivíduo precisa tomar esse tratamento durante todo o período que foi estipulado, né? Porque existem pesquisas confirmando a necessidade desse quantitativo de dias e, às vezes, para algumas pessoas, a gente tem que até aumentar esse número de dias, né? Visando com que seja erradicada essas formas que ficam no fígado e são responsáveis pelas recaídas. E aí, é uma outra coisa que muitas pessoas perguntam aqui na nossa região é com relação à dieta. Não existe uma dieta específica para malária. Lembrando que a passagem do parasita pelo fígado, ele não causa um dano tão grande quanto causa nas hemácias. Portanto, a gente não tem uma doença hepática através da malária, né? A gente tem uma doença causada no sangue, né? Porque as hemácias que são as células hospedeiras desse parasita. Portanto, assim, a alimentação é importante para esse indivíduo, até para ele poder recuperar, né, o que ele perdeu através dessa agressão sofrida pelo parasita às suas hemácias. Então, é aquilo que for bom para os olhos da pessoa comer, né? Porque juntamente com essa febre, dor de cabeça, dor no corpo, vem também a perda do apetite. Então, é importante que a pessoa, ela seja ofertada uma alimentação, né, que vá dizer, poxa, eu quero comer. Porque às vezes as pessoas colocam que tem que ter dieta e aí tira sal, tira tudo da alimentação, fica tão ruim que a pessoa não quer comer e aí ela vai ficando mais enfraquecida ainda. Acaba piorando, né? Exato. Bom, a gente já falou dos cuidados, do tratamento, de quando procurar um auxílio médico, mas em relação às prevenções, quais são as formas de prevenções que a gente tem? Então, para a gente falar de prevenção, acho que é importante a gente falar da transmissão. Porque se você sabe como você adquire uma doença, você já começa a desenvolver um pensamento de como que você vai se prevenir, né? Então, a malária ela é transmitida através da picada de um mosquito, né, que parece com o nosso carapanã, que é um mosquito muito comum aqui na nossa região, mas ele tem uma especificidade de ser o transmissor da malária, né? Então, é uma espécie diferente de carapanã, mas assim, é a picada desse mosquito infectado pelo parasita da malária que vai levar à transmissão da doença. Lembrando que todo mosquito, antes de estar na sua fase alada, ele tem a sua fase aquática, né? Então, é importante lembrar que ambientes, né, onde estejam água, onde esteja igarapés, água, algum córrego, isso vai facilitar a transmissão. Não porque você entra em contato com aquela água, e sim porque aquela água está servindo de criadouro para o mosquito. Então, aquele ambiente onde você está provavelmente terá um mosquito que pode transmitir a malária. Isso é importante porque às vezes tem pessoas que acham que a gente pega a malária bebendo água de igarapé ou bebendo uma água contaminada, né? A água é importante sim no ciclo, porque a gente está informando que no ciclo biológico do mosquito há essa necessidade de ele ter essa fase aquática, a gente pode encontrar larvas nesses locais, mas a transmissão é feita por um mosquito adulto, né? Pela fase adulta do mosquito contaminado que vai transmitir a doença. E esse mosquito, ele é importante lembrar que ele tem um antropofismo muito grande, ou seja, se tiver um homem, um gato, um cachorro, uma galinha, ele vai preferir picar o homem, porque ele tem essa afinidade pelo sangue do homem. E o mosquito está fazendo nada mais, nada menos do que a sua sobrevivência. Ele não está indo picar porque ele é mau, ele está indo picar porque ele quer sobreviver como qualquer ser vivo.
né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos diminuir as nossas áreas de exposição a esse mosquito, as nossas áreas do nosso corpo de exposição. Então, eu sei que a gente mora num lugar maravilhoso, muito quente, muito calor, mas é importante, né, que principalmente nos horários da manhã e nos horários do final da tarde, que são os horários que os mosquitos gostam mais de se alimentar, que a gente se proteja, né? Então, a nossa prevenção, ela é basicamente individual, né? Ou seja, eu preciso me proteger, cobrindo meu corpo com roupas, eu preciso me proteger na hora de dormir, colocando cortinados na minha cama, para que o mosquiteiro, para que eu tenha essa proteção. Eu preciso me proteger com borrifação dentro da minha casa, né? Seja ela vinda da gestão municipal ou eu mesma produzindo isso, né? Através de uso de repelentes. Então, a prevenção da malária, ela é basicamente individual. Não existe nenhum remédio que você tome para evitar pegar a malária. Bom, doutora, foi um prazer ter te recebido aqui nesse episódio. Foi maravilhoso, a gente aprendeu muito sobre procurar ajuda, sobre tratamento e em relação a essa prevenção também, de que é uma coisa mais individual e que não existe remédio também. Eu acho que foi bem pontuado, foi uma pontuação muito boa. Então, eu espero que você tenha gostado de participar desse episódio, foi incrível. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e espero que futuramente a gente possa se reunir novamente. Com certeza, eu que agradeço. Bom, Vale já, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, igual eu aprendi. E é como dizem, né? Tudo que é bom dura pouco. Está chegando ao fim mais um episódio do podcast. Espero encontrar vocês no próximo. E agora fica como recadinho dos nossos convidados. Tchau, tchau e Se cuida, Juruá! Quero aqui deixar o meu recado para a população de Cruzeiro do Sul, para que vocês fiquem ligados no podcast Se Cuida Juruá. Vocês terão muitas informações importantes.